Meu sagrado saúda o sagrado de todas. Excelente dia a todas. Muito bom dia. E aqui estamos novamente a mais um culto. Novamente aqui a mais um culto. Nosso sagrado, nosso culto para encantar a nossa manhã, para encantar a sua manhã, para encantar seu dia, para encantar a sua vida. Ontem aqui nós fizemos um culto maravilhoso. E hoje, mais uma vez aqui, faremos um mais maravilhoso ainda. Cada dia precisa ser melhor. Cada dia precisa ser diferente, né? Como a nossa vida, né? Todos os dias amanhece. Sim, todos os dias amanhece. Mas cada dia amanhece com um tom diferente. Mas quem pinta esse tom diferente é você, sagrada. É você, mulher. Precisa ser você. Deixa eu tirar o som aqui. Então, maravilhosas, nós chegamos numa nova era. As antigas sacerdotisas estão de volta. Olha isso aqui. É uma antiga sacerdotisa que está de volta. Bom dia, maravilhosa. Seja bem-vinda. Meu sagrado saúda seu sagrado. As antigas sacerdotisas estão de volta. E elas, deixa eu aumentar aqui, gente. E elas estão de volta com toda a força, trazendo todo o seu poder à tona, trazendo toda a sua força de volta. Não é? Hoje nós estamos no terceiro dia do nosso culto. Não é? A gente tem que estar espetaculosa. Por que a gente tem que estar diferente? Por que a sacerdotisa, por que eu, por que você, mulher, a gente tem que estar menos? A gente tem que estar mais, todo dia, espetaculosa. Só por ser mulher, a gente tem que ser, né? Quando a gente restaura o nosso poder, quando a gente renasce para esse poder, isso aqui não é uma fantasia que a gente veste. A mulher por si só já é isso aqui. E ela ainda pode ser muito mais. Depende somente delas, né? Depende de nós. Depende do nosso querer, né? Depende do nosso despertar. E se o seu despertar é agora, se vista e vem comigo para essa live. Todo dia. Então, maravilhosas, as antigas sacerdotisas estão de volta. Elas estão de volta. Olá, maravilhosa, bom dia, seja bem-vinda. Meu sagrado saúda o teu sagrado. Salve, Cigana Madalena. Salve a força do cabaré. Elas voltaram, elas estão de volta. Elas estão aí. Elas estão no mundo. Mas talvez a gente nem perceba essa volta. Porque elas voltam tão sutilmente. Sutil no modo de dizer, né, gente? Sutil no modo de dizer. Elas voltam com toda a força e com todo o poder.
As mulheres que vêm aqui assistir essas lives, com certeza são ou têm renascido a cada dia junto com essas deusas que moram dentro da gente. Então, quando eu digo que as antigas sacerdotisas estão de volta, elas estão de verdade. Porque essas entendem que o tempo do medo acabou. Né? A mulher sacerdotisa faz da sua fogueira a sua maior aliada, né? O tempo da gente se esconder daquilo que a gente sente ou daquilo que a gente sentia acabou. O tempo de você esconder o teu prazer, o teu desejo, você esconder a sua sensualidade, acabou. Isso acabou. Porque você renasce uma mulher de verdade, sem medo. Né? Quando eu venho aqui todas as manhãs, eu não venho com um pico de medo de ser taxada, ou que alguém vai falar, nossa, a Mira agora tá. Sim, eu tô, de verdade, tô, né? Mas ela tá toda, tá sim. É isso mesmo. Uma mulher renascida, ela não tem medo daquilo que A ou B vai falar. Uma mulher renascida do fogo, ela não tem medo. Uma mulher que foi forjada pelo fogo e que tem suas feridas, ela não tem medo da voz alheia, do comentário alheio. Ela não tem medo mais. Sombra, ela convive diariamente. A sombra também é sua aliada. E aí? Né? Que fogueira que pode te destruir? Que pode te colocar abaixo? Nenhuma. Porque você tem somente aliados. Você tem sombras que são suas aliadas. Você tem a fogueira como sua aliada. Você tem o medo, que é seu servidor, também é seu aliado. O medo é sua bússola. Também é seu aliado. A dor de uma sacerdotisa é sua maior aliada. Sabe por quê? A dor te serve. A dor me serve. Eu aprendi isso a duras penas. Em momentos de forja, em cada momento que eu fui forjada, eu entendia que quanto mais doía a forja, aquela dor, ela me serve. E eu não preciso mais fugir da dor. A sacerdotisa, a mulher sagrada, ela não foge. Ela passa, ela se sustenta e ela se alimenta dessa dor porque a dor serve a ela. A dor vem a serviço. A sombra vem a serviço também. O fogo da forja vem a serviço. Para que você, mulher, possa despertar. Nenhuma mulher que está nesse momento aqui na Terra passou por coisas leves. Eu não passei por nada. Passou sim. A maioria passou por muitas dores, muitas perdas. E quantas mortes você passou? Por quantas mortes você passou? Por muitas. Você passou por muitas mortes, como eu passei. Todas essas dores, todas essas mortes fazem parte de iniciações.
Essas dores fazem parte de iniciações, não é verdade, Jane? É isso. Todas essas dores, elas vão te iniciar. Essas mortes vão iniciar você. Mas muitas mulheres, por não saberem, elas fogem pelo medo do julgo, da crítica da sociedade. Seja bem-vinda, Cristi Alves. Bom dia, meu sagrado, saúde o teu sagrado. Elas fogem porque ninguém explicou, ninguém disse. A gente só aprendeu a sentir, a gente só aprendeu a chorar. Mas a gente não aprendeu que aquilo ali é um estudo. É a sua maior força. O seu medo é a sua maior força. A sua dor. Os seus traumas são suas maiores aliadas. É a sua maior força. Porque dizem, né? Aí, né? Que a gente não tem que sentir. A gente tem que fingir que não vê. E quanto mais a gente finge que não vê, mais você se torna aquilo. Então toda vez que você vê de verdade essa dor, essa sombra, esse medo, tudo isso faz parte de você, que é a mulher sagrada que está aí assistindo essa live. Isso faz parte, isso veio a serviço para nos fortalecer. Mas muitas querem escutar palavras de conforto, porque o desafio ele vai existir todos os dias ao você acordar. Eu escuto muito isso. Eu não sou forte todos os dias. Ai de mim se eu não fosse forte todos os dias. Eu sou forte quando eu choro. Eu sou forte quando eu dou meus 5 minutos de loucura. Eu sou forte na minha dor. Eu sou forte nas minhas perdas. E a gente precisa entender que sim, só por ser mulher você já é forte. Só por estar aqui no mundo, você já é forte. Quem disse que você não é? Quem disse que você não precisa ser? Porque contam histórias pra gente. A mulher é o sexo frágil. Oi? Queria saber dessa história porque em toda a minha vivência aqui na Terra, eu ainda não vi que a mulher é o sexo frágil. E algumas de vocês que estão aí, com certeza vão concordar comigo. Que de fragilidade, a gente não tem nada. De frágil, a gente não tem nada. Uma mulher que pare, que bota outro ser para fora, não tem fragilidade. Ela não é frágil. Isso são só histórias, paradigmas que colocaram na nossa cabeça para que a gente perdesse o nosso lugar. Para que nós fôssemos tiradas desse lugar. Então, como eu sempre falo, e como Madalena me ensina, toda mulher tem seu reino. Só que ela tem que saber se assentar no seu trono. E não é ninguém que vai ensinar a essa mulher a como ela toma o reino dela. Porque aqui, na história, as pessoas vêm e querem dizer para você o que você tem que fazer, o que você tem que ser, como você tem que agir, o que você tem que vestir, o que você tem que falar, e fecha a perna e não fala com o estranho.
Foi isso que a gente aprendeu, não é? E aí a gente aprende o quê? Que a nossa fala não vale nada. Que só de ser mulher é um erro. Que a gente nem era para ter existido. Porque quando a gente existiu, já colocaram a nossa soberania lá para trás. Como eu disse ontem na live, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Por que atrás? Que mentira é essa? Bom dia, seja bem-vindo. Meu sagrado saúde o teu sagrado. Que história é essa que a gente vai ter que levar para a vida inteira? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. E você aceita isso, você ouve isso, e você vai incorporando isso na sua vida a cada dia. Mas aqui, nesse lugar aqui, Império das Marias, a gente escuta diferente. Quem não quiser escutar, como diz a Dona Madalena, é só sair. Mas aqui, a gente vai falar o que tem que ser falado, né? Porque quantas mulheres vivem nesse altar de dor, cultuando dores, não sabendo usar a grande ferramenta que tem nas mãos, não sabendo usar, né? E aí você não usa as suas ferramentas devidamente. Cada vez mais você levanta o seu altar da dor, do sofrimento, dos traumas e cultua. Então, hoje e todas as manhãs que eu virei aqui, eu posso dizer para você que tudo isso é para fortalecer. Tudo isso é para te fazer renascer. A dor te serve, aprenda isso. Ela é sua bússola. A dor é seu direcionador. A dor vai te mostrar tanta coisa que está aí dentro de você, que você esconde, que você não quer ver. E você quer jogar isso para debaixo do tapete. Não joga para debaixo do tapete. Caminha com isso. Olha para isso. Eu sei que essas palavras aqui que eu trago não são para todas, mas justamente isso, que nem todas querem. Muitas de nós já acostumou a fazer seus próprios cultos e se deixar para trás. Mas esse culto não é um culto assim. Como eu falei ontem, e eu vou repetir isso aqui todos os dias, é o culto da vassoura, é o culto do fogão, é o culto da roupa suja, é o culto do marido, é o culto do filho, é o culto da vizinha, do cachorro, periquito, papagaio. E seu culto vai para onde? Seu culto sagrado, seu culto divino. Para o último lugar. Lá para debaixo daquela última prateleira. Ou vai lá para dentro daquela gaveta. Porque você se esquece. O quanto que você é importante, o quanto que você é valiosa. Você não é uma pergunta, você é a resposta. A mulher não é uma pergunta, ela é a resposta dela própria. Então, a cigana Madalena, há muito
tempo já vem me dizendo. Vai até lá, aonde você tem que ir. E coloca a tua voz. Essa senhora aqui, ela me fez renascer várias vezes. Eu morri várias vezes. Para renascer hoje e estar aqui, falando para vocês. Falando para mulheres que precisam ouvir o quanto que a sociedade te apagou e você aceitou ser apagada. Você aceitou ser anulada. Você não é a pergunta, você é a resposta. Você é um templo divino, você é o templo sagrado. O seu corpo é sagrado. Só que nos ensinaram a ser pequenas. Como pequena? Como você é pequena? O que você tem de pequena? Você é um templo gigante. Você é divina, você é poderosa. Só que a sociedade, as religiões vai sempre colocar vocês para trás. E hoje eu não aceito ninguém que tente colocar a minha ancestralidade fora do lugar que ela é. A minha ancestralidade, como diz a cigana Madalena, é divina, é sagrada. Eu sou sagrada. Você é sagrada. Mas enquanto a gente não se colocar no nosso lugar, a gente sempre vai perder nosso trono. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Sandra. Sejam bem-vindas. Meu sagrado saúde ao sagrado de vocês. A gente precisa se colocar no nosso lugar. Mas de repente alguém diga, mas a gente precisa fazer as coisas de casa, sim. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é entender que o mais importante da sua vida não é a vassoura que você varre a tua casa. Não é a vassoura que você varre a tua casa, não é o fogão que você pilota o dia todo. Não é a máquina, não é seu tanque de roupa. Não é teu marido que você cultua, que você serve de capacho, porque tem muitas mulheres aqui que servem de capacho para os maridos. Com essa história de submissão que contaram e que vocês acreditam. E aí você vai para onde? Para o segundo plano da jogada. Segundo não, porque segundo é muito perto. Não é segundo. Você fica lá no 10º plano. E você serve a todo mundo. Mas e você? Tá onde? Você tá escondida? Você esqueceu a tua vaidade? Você esqueceu a melhor parte de você? Você perdeu a sua juventude? Tá perdendo, como muitas aqui estão perdendo a vida? Com muitas enfermidades. Por quê? O seu altar é o quê? A sua dor. Que você leva com sofrimento. Porque ninguém te falou. Que tudo isso vem a serviço. E que não é um simples sofrer. Tem mulher que aceita ser crucificada. Estão sendo crucificadas, estamos sendo crucificadas. Como foi lá atrás. Que matem as bruxas, não é? E aí você esqueceu que você é um fogo divino, você é o fogo sagrado, que pode te queimar quantas vezes for preciso,
que você vai estar de volta. E isso vem acontecendo em eras, e eras. E as sacerdotisas antigas estão de volta. E aquelas que não estão ainda de volta, aqui nessa live, todo dia, nesse culto sagrado, eu chamo. Madalena chama todos os dias para despertar essa deusa que está aí dentro de você. Despertar aquilo que você abandonou. Para você se lembrar que você sim é importante. Para tudo tem tempo na vida. Para tudo tem tempo. Mas cadê o seu tempo para você? A sua dedicação para você? Cadê? O tempo do seu culto, o tempo de estar com você mesmo. Cadê o seu tempo? Cadê o tempo da sua beleza? Cadê o tempo dos seus prazeres? Porque hoje ter prazer na vida é mundano. Você não pode falar certas coisas que é promiscuidade. Você não pode falar prazer, sensual. Porque a sociedade encaixotou a mulher e castrou. Olha que interessante. E a gente vive aceitando todo santo dia essa castração. Só que eu sempre digo, aqui nas minhas lives e até na rede vizinha, a mulher tem que tomar o seu lugar. Porque nós somos os sonhos mais profundos das nossas ancestrais. Nós somos as mulheres silenciadas, as mulheres caladas. Nós somos. Nós somos. Até um tempo atrás, eu fui aquela que calei, eu fui aquela que aceitei, eu fui essa. Fui. Eu fui aquela que se calou, eu fui aquela que se rebaixou, eu fui aquela que se trancou, eu fui. Porque eu me perdi. E cada dia ficava mais difícil de eu me achar. Porque pessoas queriam impor a sua vontade naquilo que eu deveria ser, naquilo que eu deveria falar. Um dia, alguém disse assim pra mim: olha, você não pode aparecer. Olha, você não pode usar decote. Olha, você tem que esconder a sua vaidade. Olha, você não pode falar tal coisa. É assim. E muitas estão nesse patamar hoje. E perderam seu direito. Porque aceitaram. Se você não vive as suas escolhas, alguém vai viver suas escolhas por você. Alguém vai escolher a sua vida por você. E eu já estava nesse patamar de pessoas escolherem como eu deveria viver, como eu deveria falar, como eu deveria me portar.
O que que a minha ancestralidade ia viver? Como assim? São as pessoas que te dirigem, que te mandam, que te ordenam? É você aí, mulher. Seja bem-vindo, meu sagrado, saúde o teu sagrado. Bom dia. É isso? Bom dia, Rosana, seja bem-vinda. Meu sagrado, saúde o teu sagrado. É isso que você veio aprender? A se diminuir? Você veio aprender a esquecer quem você é? Mas só que eu tenho um propósito, eu sempre tive. Mas eu demorei muito. Eu demorei muito para entender o meu propósito. Algumas aqui, que já estão há muito tempo, né, que me seguem, sabem um pouco da minha história, né? Eu já fui garota do jovem, já fui. E eu tinha uma vergonha de mim por isso. Eu me envergonhava, eu me achava indigna de vir aqui numa rede social, em redes sociais, que eu tenho várias, e falar que eu já fui do jovem. No meu tempo era acompanhante, né? Eu já fui. E eu me achava uma mulher indigna de vir aqui falar alguma coisa para vocês. Falar qualquer coisa. O que uma mulher que já foi do jovem tem para dizer? Que moral que essa mulher tem? Que moral? Que moral que eu tinha? Que moral que eu teria para falar alguma coisa? Ah, porque a mulher do jovem é indigna, é impura. Ela não presta, ela não vale nada. Só que na antiguidade, essas mulheres eram sagradas. E lá naquele tempo, nos seus templos, o serviço era sagrado, era divino. E aí juntou tudo dentro de um mesmo saco e virou tudo uma coisa só. Foi tudo demonizado. E foi tudo sendo aceito com maior facilidade. E vamos dizer sim, e vamos aceitar, e vamos abaixar a cabeça. Jura que é assim? Jura que é isso? Pra mim não. Pra mim não mais. Então, para aquelas que me seguem, é isso que vão ouvir. Quem quiser, que esse trabalho que eu faço não é para muitas. É só para aquelas que realmente entendem o que eu estou falando. Esse papo aqui da Sagrada Mulher, esse culto, porque isso aqui é um culto. Antes de eu me sentar aqui, a minha ancestralidade foi evocada. As minhas deusas foram evocadas. Sim. E se você não entende o que é isso, tá tudo bem. Né? A gente vai para outra turma. Mas aqui é um culto, um sagrado ancestral. Exu, Pombogira, as deusas antigas, as divindades antigas. E da mulher sagrada. É um culto para se trazer conhecimento, para você entender aonde você se perdeu. É um culto onde eu trago boa parte das minhas experiências, aquilo que eu já vivi e aquilo que eu ainda vivo.
e vivo bem. Vivo bem. Consigo, a cada dia que eu acordo, ter uma visão muito melhor de mim. Para sentar aqui, abrir a minha boca, trazer a minha voz, mas trazer junto comigo a força do meu sagrado ancestral feminino. Porque eu aqui sentada eu não estou sozinha. Por isso, esse culto é importante. É para você que é mulher, para você que esqueceu quem você é. É para você que se perdeu. É para você que perdeu seu encanto. É para você que perdeu sua vaidade. Porque alguém aí fala que é pecado. Você não pode usar um decote. Tudo é pecado. Tudo virou pecado. E aí você tem que se esconder. E aí você tem que ser cada vez menos para agradar, para se encaixar. E você não se encaixa. E quando você não se encaixa, você pira. Cada vez que você não se encaixa, você surta. Cada vez que você não se encaixa, você se perde. Porque ninguém te falou, ninguém te contou que a gente não pode viver aquilo que é do outro, a gente só vive aquilo que a gente é, aquilo que é nosso. Como disseram pra gente que aquilo que a gente é errado, então eu sou o melhor erro da minha vida. Eu escolho ser o melhor erro da minha vida. Se ser assim é erro, beleza pra mim, tá bom. Eu convivo, eu aceito, eu recebo. Mas ser diferente só para agradar a sociedade, só para agradar o seu vizinho, só para agradar o seu irmão religioso da sua religião, só para agradar o seu pai, para agradar o seu marido. E para se agradar, o que você tem feito? O que você tem feito para se agradar? Quanto tempo que você não se agrada? Quanto tempo que você não se olha? Quanto tempo? E quanto tempo mais ainda você que vai ouvir esse vídeo, vai assistir essa live, ou hoje, amanhã, não sei quando, um momento você vai ouvir. Em algum momento você vai ser direcionada até aqui para ouvir. Quanto tempo você não se olha no espelho? Ou melhor, há quanto tempo você olha o espelho e não se vê? Há quanto tempo você olha para o espelho e não consegue se achar? Perdida naquilo que as religiões, naquilo que é a sua família, naquilo que é a sociedade, teu bairro, impõe para você. E aí, cada dia, você se esquece de um pedaço da sua essência viva e divina. Você se esquece das partes mais importantes que estão morrendo porque você precisa se encaixar.
Se você não se encaixar no modelo perfeito da sociedade, você não serve. Então eu não sirvo. E tá tudo bem pra mim. Tá tudo ótimo. Porque se eu não for assim, como a sociedade quer, as pessoas não vão gostar de mim. Ótimo. Ninguém precisa gostar da gente o tempo todo. Todo mundo tem que te amar, não tem. Ninguém precisa gostar de você. Se você já estiver fazendo isso por você, eu já falei isso aqui. Tá ótimo. Ninguém precisa. Tem uma obrigatoriedade de que eu tenho que ser bem aceita por tudo e todos. Não tem. Não tem. Quem gostar de você, ótimo, tá bom. Quem não gostar, tá bom também. A sua obrigação, a nossa obrigação como seres sagrados e divinos é nos amar. É nos gostar. É nos acolher. Cadê o seu desejo por você? Ih, mas não pode falar desejo. Que isso é pecado. Cadê o seu desejo? Seu desejo de ter alegria? Cadê? Seu desejo de se sentir, querer se sentir mais viva? Cadê isso? Aonde foi parar isso? Aonde está? No teu sangue. O seu desejo de querer estar bonita? Bom dia, João. Seja bem-vindo. Meu sagrado saúde o seu sagrado. Cadê o seu desejo de se tornar sagrada? Como eu sempre digo, muitas esqueceram que são. Muitas esqueceram que são mulheres. Muitas esqueceram que têm útero. Muitas esqueceram que só por esse não é simples motivo, mas é simples para a sociedade que a gente vive, quando tenta aniquilar a gente e você aceita. E aí você esquece da sua divinidade. Se essa palavra não existe, eu acabei de criar, tá? Porque foi isso aí que veio para mim. Aonde está a sua divinidade? Onde foi parar? A minha divinidade, ela está aqui. A gente vai precisar resgatar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém me falou. Na minha vez, ninguém me contou. Mas eu superei. Bom dia, Aristide. Seja bem-vindo. Meu sagrado, saúde, teu sagrado. Ninguém me disse que ia ser fácil. Mas eu resolvi escolher assim mesmo. Mesmo sem facilidade. Eu escolhi viver entendendo aquilo que é a dor. E escolher isso para que eu possa ter sabedoria, para que eu possa me autoconhecer, que é o que falta em muitas mulheres hoje. Autoconhecimento, amor próprio, autoestima. Cadê isso?
Para onde foi em muitas mulheres hoje? Então, como eu sempre digo, isso está tendo uma substituição. E essa substituição é que está deixando você apagada cada vez mais. É essa substituição que está fazendo você se diminuir. Essa substituição é que está fazendo você se encaixar. Só que aqui, no nosso culto, eu não ensino a você ficar por último. Eu ensino você a ser a primeira de tudo, em tudo. Você é o centro de tudo. A mulher é o centro de tudo. Entendam isso, gravem isso na sua cabeça. Tragam isso para a sua realidade. Você é o centro de tudo. Você não é uma pergunta, você é a resposta. Você é o centro. Mas te falaram que você era aquela pequenininha e que tinha que ficar lá no cantinho escondida. De boca fechada, perna cruzada. Nos ensinaram isso. Como se tudo fosse um erro. Só de você ser mulher já é um erro. E ao longo dos anos as mulheres vão se esquecendo disso. Vão aceitando isso como realidade. E praticando isso na própria vida. Só que a nossa ancestralidade, eu digo a nossa, porque eu vivo a minha ancestralidade. Não é uma camisa que eu visto e que eu tiro. A minha ancestralidade sou eu e todas as minhas ancestrais aqui dentro de mim. Elas não estão fora. Até o dia que eu entendi isso, a minha ancestralidade não mora fora de mim. A minha ancestralidade mora dentro de mim. O tempo todo. Então não é uma camisa que eu visto hoje e amanhã eu tiro, eu coloco de lado. Não, eu sou minha ancestralidade. Não tem como desvestir, não tem como tirar. Não tem como ser diferente, não tem como ver diferente. Então, o que eu trago aqui, a gente fala assim, eu não estou trazendo a minha verdade para esfregar na sua cara, não é isso. O meu papel aqui tem um propósito. Trazer a mulher que quer e que escolhe de volta ao teu centro. Porque eu passei a minha vida toda praticamente, quem me conhece aí, quem tá na live aí, que é bastante antiga, né, Luciene? Sabe? O quanto foi e quanto é a minha luta, sim, para trazer essa mensagem hoje, dessa forma. E é dessa forma que precisa vir. É dessa forma, com barulho, sem barulho, é assim que tem que ser. A minha luta, o meu propósito é trazer essa mulher de volta. Gratidão maravilhosa. É um propósito na minha vida, sempre foi. É acordar
é acender a chama daquela que está anulada, daquela que está no chão. Para aquela que quer segurar na minha mão. E segurar na mão de outras também, que também tem esse propósito. Para se levantar, para se erguer, para trazer também a sua voz para cá. Para colocar a sua voz do jeito que é, do jeito que tem que ser. Não encaixado em modelinho nenhum. Que você não precisa se encaixar, se modelar com o modelo de ninguém. Você precisa ser você na sua essência, aquilo que você é. Falando errado, falando bonito. Não sabendo falar. Sem medo. Sem medo. Colocar a sua voz sem medo. Seja bem-vinda, Marie. Meu sagrado, saúde o teu sagrado. Porque enquanto a gente permanecer nesse lugar de medo, cada vez mais a sociedade vai massacrar a gente. Os próximos anos serão assim. E se você, que é uma mulher sagrada, e você não se colocar nesse lugar, você vai ser massacrada. Então, meu propósito é estar aqui sim. Para um, para dois, para três, para quem quiser ouvir. Mas é trazer a sua lembrança. Que você sim é divina, que você é sagrada. Seja onde você estiver, você é divina, você é sagrada. Falem o que falar, não interessa. Você é divina, você é sagrada. E o teu culto, o culto à mulher, sempre existiu. Sempre existiu. Só que foi escondido, foi apagado, foi morto, foi extinguido. As antigas religiões, elas não morreram, elas estão aí. E essas mulheres sacerdotisas estão de volta. Uma delas está aqui. Essa aqui que vos fala, Amira Eunu. Esse nome eu ganhei em uma iniciação, onde eu entendi de onde eu vim e quem eu fui e quem eu sou hoje. E o porquê desse nome. Até o dia que eu neguei ser quem eu sofri. E acontece isso com muitas mulheres hoje. Não sabem quem são, ou se sabem, têm medo de se mostrar, de falar, de se enxergar e de se colocar no seu lugar. Porque nós temos um lugar. Podem dizer essas frases clichê que falam: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. E se você é dessa que aceita isso, eu sinto muito, mas você vai ficar nesse lugar, sempre atrás. Mas a gente tem o nosso culto. Por isso eu venho aqui para trazer o nosso culto. Isso aqui é um culto. Todas as filosofias têm um culto. Por quê? Que o nosso sagrado ancestral não tem. O culto à mulher. Tem sim. Tem. E é isso que eu vim te lembrar aqui. É isso que eu vim falar. É isso que eu venho falar todos os dias.
aqui para você se lembrar e jamais esquecer. Ou começar a entender a tua importância nesse mundo e que é muito grande. Então, para você que vai ouvir essa live mais tarde, né? Toda live a gente realiza um conjuro de força. E que eu pretendo que essa energia chegue até vocês. Porque hoje existem mulheres que estão ajoelhadas por amor. Mas não é por amor a si. Não é por amor a si. Hoje existem mulheres que por medo deixaram sua própria vaidade de lado. Por medo. Nesse culto eu venho te lembrar. Quando essa energia chegar até você, traga um despertar. Que essa palavra não seja somente minha, mas seja das ancestrais que vieram muito antes de mim. Que eu seja a força, a voz e o grito daquela ancestral que tem que se calar. Só que hoje aqui eu não me calo. Hoje eu trago a voz daquelas que foram caladas. Então, nesse momento, agora, a gente vai realizar esse culto, trazendo essa força, a força verdadeira. E você que está aí, que vai ouvir essa live mais tarde, receba também essa força. E como eu sempre digo, gente, o patriarcado vai querer te convencer que o culto é para o outro. O patriarcado vai querer te convencer que o culto é só para o outro. Você acredita se quiser, né? Então, esse culto, hoje, a gente abre como se aqui fosse um espelho. É como se fosse um espelho em que você pudesse se ver, se mirar na sua deusa sagrada, em você. E que esse espelho você possa ver um grande altar erguido em seu nome, em nome da sua sagrada deusa, em nome da sua sagrada presença que você é, em nome da sagrada divina mulher que você é, que você veja, que você olhe, que você sinta dentro de você, renascer a cada dia. E se for preciso você matar algo que está aí dentro, atrapalhando, te anulando, fazendo com que você se diminua por isso, não tenha medo da dor. Sinta. E comece a tirar de dentro de você que está aí. Só para você olhar e ver que isso que está aí, talvez esse medo, essa dor, isso não pode ser mais forte que você. Isso não é mais forte que você. Não é. Não é e não pode ser. Então agora eu vou pedir para você que está aí, eu vou pedir para você que está aí, só respirar e sentir o perfume no ar
Tem um perfume no ar. Tem um perfume da deusa que ela exala em você todas as manhãs. Eu vou pedir para você ouvir. Eu sei que aqui está bastante barulho, tá? Mas não importa. E eu vou ter que olhar um pouquinho para baixo. Eu escrevi umas coisas aqui no nosso conjuro, que isso chegue até você. Que isso chegue no local da sua vida onde você mais precisa. Que isso te dê força, que isso te dê ânimo, que isso te renove. Escuta. Porque não é a minha voz, é a voz da sua deusa, que vai levar esse conjuro até você. As antigas sagradas deusas, elas estão voltando. Elas estão aqui. E hoje, nesse instante, nesse templo que se ergue, porque aqui é o Templo das Marias. Eu me ligo a você, eu me ligo a teu corpo, na tua pele, no teu coração. A cada mulher que escuta esse chamado, nesse altar de dor que você ergueu, aonde tantas de nós já se ajoelhou, a nossa deusa ergue o teu trono, ela te ergue, ela te levanta para o teu trono. Porque esse culto não é mais de sofrimento. Esse culto é um culto em reverência à vida que pulsa dentro de você. É a sua vida voltando e pulsando de novo dentro do teu ser. Eu chamo agora pelas vozes das que vieram antes de nós. Eu chamo as nossas ancestrais, as nossas pombogiras, as nossas deusas, as nossas orixás, as nossas grandes feiticeiras, as nossas grandes curandeiras. Eu chamo a força da Cigana Madalena. Eu chamo a força de Dama da Noite, de Maria Mulambo, de Rosa Caveira. E todas elas, porque elas são deusas, elas são divindades. Eu chamo por elas, eu chamo por vocês. Eu chamo as vozes daquelas bruxas que foram queimadas e silenciadas. Eu chamo a força das ciganas destemidas. Eu chamo Madalena pela força que você é, Madalena. Eu chamo a força que transita pelos mundos e que acende a sua fogueira do seu desejo sagrado. E que emante cada mulher que está aqui nessa live e as que vão ouvir depois. Que toda mulher aqui presente desperte o seu templo interno, aonde cada suspiro, cada conjuro, que cada lágrima seja uma oferenda. Que você, sagrada, seja a melhor oferenda para sua deusa, para sua maravilhosa
divina seja a sua melhor oferenda. Nós consagramos a nossa lágrima, a nossa dor. Que isso tudo se torne um prazer para a nossa vida. Toda lágrima, toda dor, todo joelho no chão, seja a sua força, seja a sua bênção, seja o seu erguer, seja o seu brilho. Que a cada levantar, a sua ancestral possa te dar o sopro divino, sagrado, como era nos tempos antigos, que toda mulher aqui presente, que participa desse culto sagrado, acenda seu ventre, se ligue à sua deusa pelo seu ventre divino, pelo seu coração sagrado. Que essa palavra seja palavra de magia e que chegue até você essa grande magia, que seu coração se encha de alegria, de prazer, do amor próprio que te falta, da paixão que falta em você, que você se encha dessa força. Que chegue até a sua cabeça, chegue à sua alma, chegue até o seu coração. Que o fogo, a terra, a água e o ar sejam elementos encantados para você. Que você receba em cada lugar da sua vida aquilo que você precisa, mulher, aquilo que você tem mais dificuldade. Deixa a tua deusa levantar teu culto, levantar o teu trono, levantar o teu altar. Deixa a tua deusa te levantar, deixa a tua deusa te erguer. E eu levanto aqui essa taça, para que todas possam beber esse vinho, para que todas possam receber desse cálice sagrado a força que você necessita nesse momento, para você se levantar. E quem está aqui assistindo essa live, você mulher, repete comigo: eu sou o meu templo divino, eu sou o meu trono sagrado, eu sou o meu culto vivo. E assim está feito, e assim é. Por toda eternidade. É assim que sempre vai ser. Porque eu sou mulher, eu sou deusa, eu sou divina, eu sou sagrada. E eu espero que você tenha recebido no seu coração, na sua vida, na sua casa, que você se encha de poder, que você seja o prazer de viver, o prazer de vida, e coloca isso dentro de você, coloca isso dentro do seu corpo e deixa fluir. Gratidão maravilhosa, eu que agradeço. Deixa fluir. Deixa essa deusa, deixa essa mulher vir à tona. Deixa essa rainha aparecer. E recebe. Recebe a cada dia um pouquinho. Todo dia tem culto. Todo dia eu vou estar aqui, levantando, ajudando você a erguer o seu altar.
Para você lembrar que você é mulher, você é sagrada. E que sim, você tem um culto. E que você precisa ser cultuada todos os dias. E eu só tenho a agradecer a vocês que permaneceram aqui comigo. E quem vai assistir também mais tarde. Esse culto maravilhoso. E agradecer a ancestralidade de cada um que está aqui. De cada uma que veio aqui. Que vocês se sintam abraçadas por Madalena, por Dama da Noite, por todas. Que esse axé, que essa energia chegue até vocês, nos seus lares. E amanhã eu vou estar aqui de volta com vocês, tá bom? Laroie, salve a força divina, salve a força sagrada das nossas ancestrais. Beijo a todas, muita gratidão. Até amanhã.